Ok, já está transmitindo já. Saudações. Tivemos um pouquinho probleminha técnico. Vamos já partilhar na página Sagrada Angola, vamos já partilhar. Já está partilhado na página. A Mana está transmitindo então, né? Sim, já está transmitindo. Eu vou mandar o link já para as manas para que puderem entrar. Sim, sim. Já. Partilha só. Aí, pronto, agora a gestão de tudo está com a Mana. Se sair, não tem como voltar. Então, partilha só aí com as manas aí no WhatsApp, no Facebook. Ah, no Sim. Facebook já está transmitindo. Então, as manas aí do WhatsApp para ficarem atentas. Ou se puder fazer também uma publicação na conta do Facebook tua para assim rapidinho para Sim. centralizar o pessoal. Já vamos iniciar, estamos já só fazendo a partilha, porque devido a problemas técnicos, tivemos que alterar a página. Então, Mana, será que eu faço também na minha conta? Saio assim rapidinho só para partilhar a tua publicação na minha conta também? A Mana está no telefone? Estou no telefone, sim. Assim, acho que já vamos começar, já estamos um pouco atrasadas. Se a sua semana quiser mesmo partilhar, Ah, tá bem. Não, então se podemos já vamos começar? começando, faz bem. Sim, Podemos podemos. começar? Tá a transmitir na página do Sagrada Angola, né? Na página da Sagrada Angola tem o link da transmissão. Tem o Tem o link da link da transmissão, transmissão. tá? Sim, tá aparecer o vídeo. Tá bem, ok, tá bem. Sim, tá aparecer. Bom, então, saudações a todos que estão em casa também já nos assistindo. Bem-vindos, né, ao Ondjango das Mulheres Africanas. Vocês espero que estejam me ouvindo todos aí, que o som esteja bom. Nessa sessão do Django das Mulheres Africanas, estamos realizando ao vivo. Então, meu nome é Fernanda Caroline, eu vou estar junto com vocês, vamos estar junto com vocês na moderação. E hoje o tema é o canto na conexão ancestral africana. Nós somos um grupo de mulheres de aqui na África, que é o Caminho de África, de várias associações
organizações não governamentais. E eu gostaria de convidar uma das principais fundadoras da Aquina África, a irmã Cleópatra Kipopo, para nos dizer de como surgiu a ideia de criar a Aquina África, no caminho de África. Mana Cleópatra. Ok, saudações pessoal. Pronto, espero que estejam a ouvir-me em perfeitas condições, né? De audiovisibilidade aí do outro lado. Pronto, como a Mana Fernanda já disse, tivemos ali alguns problemas técnicos, mas o importante é que já estamos no ar e os ancestrais estão conosco hoje. Bem, olha, muito rapidinho, né? Pronto, decidi fazer uma breve introdução sobre o grupo aqui na África. Dizer que, pronto, como a Mana Fernanda acabou de dizer, é um grupo que faz parte de várias mulheres de várias associações afrocêntricas e panafricanistas, né? E a gente decidiu nos juntar, por quê? Porque vimos a necessidade das mulheres pretas estarem mais unidas, mais juntas. Quando digo mulheres pretas, mulheres africanas. É bem sabido que a gente pode estar distante por questões pronto, né, de distanciamento, localidade, etc., mas surge por muita necessidade aquela de estarmos mais conectadas. Então, aqui na África veio para isso. E ela tem como objetivo geral e principal a união das mulheres pretas, a união das mulheres africanas. Eu vou citar um dos 5 objetivos específicos do grupo aqui na África, né? Que é o seguinte: o primeiro, assegurar o fortalecimento, né, e o amadurecimento do contínuo aumento de conhecimento das mulheres. O segundo, estimular o aprendizado umas com as outras. Dentro daquilo que é a filosofia afrocêntrica, né? Filosofia africana, nós temos o Ubuntu, que é o só porque tu és. Então, a gente aprende juntas. Isso nunca deve faltar. O outro, reestruturação da formatação da mulher no que tange à educação e valores da cultura africana. Nós estamos num continente que é bem sabido por todas nós que foi teve a presença daí da colonização do processo, né, pronto, do processo de escravização que a gente sabe. Então, essa reestruturação é muito importante. Por quê? Porque precisamos nos centralizar, precisamos nos situar no tempo e no espaço, muito antes daquilo que a colonização, quem a gente era, quem eram as mulheres africanas. Então, isso é de fato muito importante e aqui na África tem esse objetivo. Definir o verdadeiro, o real papel, posicionamento da mulher preta no mundo. Há essa necessidade para nos situarmos, para não estarmos perdidas. E uma vez que as mulheres unidas, elas formam um elemento fundamental e basilar, não é, para o desenvolvimento da sociedade, a gente sabe disso. Então, por isso é que começamos com a união das mulheres, porque se as mulheres estarem unidas, a gente forma uma sociedade vindoura, mais fortalecida, a gente forma uma sociedade mais educada e dentro daquilo que é o prisma cultural africano. Então surgiu essa necessidade de juntarmos mulheres africanas para reeducar outras mulheres, para estarmos unidas, para a gente saber qual é a nossa luta, qual é o nosso propósito e enfrentar as batalhas futuras. E se juntas estivermos nesse par de igualdade, então a gente tem uma África unida e muito segura. Então, esses são um dos objetivos do Aqui na África. O Aqui na África, ela recebe todas as mulheres, porque a ideia não é separar, a ideia é levar a africanidade, a afrocentricidade para lá, mais além, né? Contamos com vários conteúdos, vídeos de aprendizado africano, cada uma com sua experiência. O grupo aqui na África tem mulheres experientes dentro do panafricanismo que
conseguem instruir outras mulheres. Temos a nossa rotina de palestras, que é o Onjango das Mulheres Africanas, para reestruturar mulheres, para nós aprendermos umas com as outras. Então, esse é o fio lógico, essa é a linha de pensamento. E pronto, é mais ou menos isso que aqui na África representa. Espero que a gente seja acolhida por todas vocês ou para todos que estejam a nos ouvir nesse momento, né? E pronto, é isso. E a gente tende a crescer, né? Uma vez unidas, então jamais seremos vencidas. Acho que de momento é isso que eu queria passar para vocês. Gratidão, irmã Cleópatra, pelas palavras e pelo esclarecimento a todos para entender o que é aqui na África. E nossas sinceras desculpas a todos que estão em casa pela demora de iniciar a live, devido aos nossos probleminhas técnicos, mas já estamos aqui. E para falar sobre o canto na conexão ancestral africana, a nossa convidada é a irmã Letícia Afonso, diretamente do Brasil. E eu vou ler aqui um resumo da biografia da irmã Letícia para que todos que estejam em casa também possam conhecer da irmã. Letícia de Oliveira Afonso nasceu na cidade de Ponta Nova, Minas Gerais, Brasil. É filha de Maria das Graças de Oliveira Afonso e Antônio Afonso. Teve sua primeira formação musical em casa com a família, onde sempre foi estimulada a cantar nos cultos devocionais. Seu pai é pastor evangélico e a música foi o condutor da família de Letícia junto com a espiritualidade. A Letícia é graduada em licenciatura de música, tendo como instrumento o canto pela Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, Minas Gerais, Brasil. Fez curso técnico em canto no Conservatório Teodolindo José, em Visconde de Rio Branco, Minas Gerais, no Brasil. A atuação profissional. A irmã Letícia foi professora em diversas escolas, né, professora de canto, como no Grupo Viver com Arte, em Ponta Nova, Minas Gerais, Ponta Nova, ONG Dona Clítia, Ponta Nova, Projeto Team Arte Educação em Ponta Nova, Secretaria da Cultura de Rio Doce, Escola de Música Daniel Bahia João Molevade, Minas Gerais. Também foi professora no Ateliê de Artes Integradas, no Itabirito, Minas Gerais. Também foi professora de Escola de Música na Casa de Arte Samba Preto Chorro, em Ouro Preto. Atualmente, trabalha com terapias integrativas ancestrais, no espaço Iluminar Práticas Integrativas, ministrando canto sagrado, canto popular brasileiro, acolhimento e escuta do coração, filosofia africana quemética, cantos sagrados viçungos, congados, Moçambique e jongo. Então, para iniciar nossa live, também vou fazer aqui a leitura de um trecho sobre o canto e a ancestralidade. O canto nas tradições ancestrais é muito mais do que uma expressão de arte. É um veículo de comunicação com o sagrado, um elo entre os vivos e os ancestrais, uma forma de preservar memórias e transmitir conhecimento. Desde os tempos imemoriais, os povos africanos compreenderam que a voz humana, quando entoada com intenção e respeito, tem o poder de movimentar energias, curar dores, fortalecer a comunidade e abrir caminhos espirituais. Assim, os cantos são fundamentais para a vocação dos orixás e demais entidades espirituais. Cada canto carrega uma vibração específica e uma mensagem codificada, transmitindo ensinamentos, pedidos, agradecimentos e louvores. São palavras que atravessam séculos, trazidas pelos ancestrais, que, mesmo diante da diáspora forçada, não permitiram que sua espiritualidade e sua cultura fossem apagadas. Então, convidamos a irmã Letícia agora para fazer uma introdução do cântico ancestral. Irmã Letícia. Saudações a todos meus irmãos, as minhas irmãs. Peço licença agora aqui para todos os nossos mais velhos, nossos mais novos. Peço licença aos donos dessa terra onde estou agora, o Congado, o Moçambique,
com todas os seus capitães, capitã, a mais velha, Dona Marise. Peço licença a essa terra poderosa, peço licença a todos que me trouxeram até aqui, a todos que trouxeram as minhas irmãs também, aqueles que a gente conheceu e os que a gente não conheceu. Que estejam todos protegidos, guardados e nos levando para o lugar que devemos ir. Nós vos abençoamos. Nos abençoa também. Nós vos abençoamos. Nos abençoa também. Nós vos abençoamos. Nos abençoa também. Firma os nossos pés. Nos leva no caminho certo, em passos firmes, com sabedoria, discernimento, inteligência. Move-nos nesse momento para onde devemos ir. Nenhum outro lugar, somente para onde devemos ir. Nos abençoe também. Nós vos abençoamos e pedimos nesse momento que o sol, que a luz possa chegar mais perto, que a lua possa descansar um pouquinho, sem ir, e o sol possa chegar mais perto, nos lembrando quem somos, lembrando as nossas células, lembrando as nossas moléculas e átomos, lembrando os nossos ossos e o tutano. Lembra-nos de onde viemos, lembra quem somos, que seja ativado o poder, que seja ativada a sabedoria, que seja ativada a inteligência, que o coração volta a ser o centro, que o coração volta a ser o centro, que o coração volta a ser o centro de sabedoria, de discernimento, de inteligência e de forma de agir no mundo. Volta a ser o centro. Aqui é em banda, um ser que sabe quem é e que está em plena conexão com a lua, com o sol, com os astros, com o céu, está em plena conexão com a terra, está em plena conexão com o todo. E que essa verdade alcance todas as mulheres que estiverem abertas para essa missão, de lembrar quem é. Abençoamos todos os úteros que nos trouxeram até aqui, todas as boas sementes que nos trouxeram com essa consciência aqui e agora. Flui em cada um que estiver ouvindo e blinda-nos, blinda a nossa casa, blinda nossas famílias de qualquer retaliação. Nos guarda nesse mover para que a gente possa ir para onde temos que ir, para que a gente possa ir para onde temos que ir, para que possamos ir para onde temos que ir. Oi, Senhor! Oi, Senhor! Do em banda, do em banda, fura buraquinho, Senhor. Oi, Senhor. Oi, Senhor. Do em banda, do em banda, fura buraquinho, Senhor. Oi, Senhor. Oi, Senhor. Do em banda, do em banda, fura
buraquim sem ele. Lua, pode descansar. Deixa a luz do céu chegar. Deixa o sol aproximar. Deixa o sol, deixa a consciência lúcida. Quebra as cadeias, rompem os grilhões e traga lucidez. Traga lucidez. Tira agora os tampões dos ouvidos, as vendas dos olhos, as travas da garganta. Tira agora o mal-estar do estômago. Tira agora o peso do ventre. Que os ventres sejam liberados agora. O útero, os ovários, as trompas, os genitais, intestino, sejam liberados agora. Sejam liberados agora. Sejam liberados agora. Lembram quem vocês são. Todos os sentidos, intuição, pineal, pituitária, sejam liberados agora. Sejam despertadas agora. Sejam acordadas agora para a consciência do poder, para a consciência da mulher que sabe quem é pisando nessa terra. Assim é. Axé. Axé, axé. Axé, irmã Letícia, gratidão por essa magnífica, abençoada apresentação da irmã e oração. Somos muito gratos por essa invocação tão bonita e esse pedido de proteção e de paz e de libertação, né, para todos nós. Gratidão, gratidão. Nós recebemos com todo o amor, com toda a humildade, nós recebemos com todo o coração aberto. Irmã Letícia, vamos falar do canto ancestral africano. O que é o canto ancestral africano? Quando vamos falar do canto ancestral, a gente vai falar primeiro da respiração e do ar. Que para ativar o canto ancestral, a gente tem que lembrar do que é respirar, que é trabalhar com o ar, trabalhar com o invisível. E uma respiração que não seja mais apertada, contraída, mas uma respiração, principalmente para nós mulheres, que seja pélvica, onde eu inspiro pelo nariz e deixo o ar chegar até a pelvis. E depois eu solto o ar. Eu queria começar a falar do canto ancestral falando de respiração e convidar todos que estão nos assistindo a pensar sentir essa respiração de inspirar, deixando o ar chegar até a pelvis e depois soltar o ar. Porque quando eu inspiro, eu me vejo. E quando eu expiro, o mundo me vê. Quando eu inspiro, eu me vejo, eu me sinto, eu percebo quem eu sou. E quando eu expiro, o mundo vai ver quem eu sou. Quando eu inspiro, eu lembro quem eu sou. Quem eu sou. Quem eu sou com a mão no ventre. E quando eu expiro, o mundo percebe quem eu sou. A respiração é a porta para a gente lembrar dessa força do canto ancestral, que não tem nada a ver com técnica vocal, mas sim com a percepção do meu corpo, da minha alma, dos meus sentimentos, e que esses cantos, eles são fundamentos. E como fundamentos, eles têm o poder de ativar no meu DNA aquilo que estava adormecido, porque estamos falando de vibração e frequência. Quando eu começo a vibrar algo que está morto, algo que está parado, uma água que está parada, ela volta a ter vida, ela volta a se mover. E a gente tem que lembrar que somos 70% água.
E a função do canto, eu sempre dou o exemplo que cada frequência joga uma pedrinha nesse lago que está parado, nesse lago que esqueceu quem é, e volta a ser ativado aquilo que é natural, aquilo que é ancestral, aquilo que é verdadeiro. A gente para de conduzir a consciência para a mente e volta a trazer uma consciência para o coração. O canto ancestral Vissungus, e dentro dessa terra onde estou, que é o Congado, Moçambique, que tem como os guardiões a Cátia Silvério e o Kedson Guimarães e a dona Marise e toda a sua equipe, seus irmãos, é um canto que vem da alma, é um canto que faz vibrar a alma e o espírito. E o Vissungo, ele traz todas essa característica que depois a gente conhece e percebe essas células no Congado e no Moçambique. Canto ancestral é o canto que ativa a água do corpo. Ok, muito interessante e muito profundo. A Mana Letícia poderia contar como é que foi que a Mana iniciou o teu percurso no canto? Como é que foi quando foi entrar para a faculdade de canto? Como é que foi a tua experiência? Até chegar nos cânticos sagrados Vissungos, Congados, Moçambique e Jongo. Sim. Como que a minha primeira educação musical, ou entendimento de que é música, ela foi ativada na família, então minha família tem sempre o coração e a alma como ponto de referência de quem somos. E quando eu decidi que eu queria trazer isso como um lugar mais de profissional para seguir uma carreira, eu fui primeiro para o conservatório, e no conservatório, como que é como se fosse uma escola regular, só que só estuda música, foi quando eu tive a primeira decepção sobre o que era cantar técnico, né? Porque quando eu cheguei lá, nenhum professor queria me dar aula, porque entendia que minha voz era muito grave. E aí foi um processo difícil, porque eu pensei assim, gente, como assim ninguém quer me dar aula? E eu já sentia que eu cantava, né? Como que minha família sempre cantou, então eu achava que eu já cantava. E ninguém queria me dar aula, então foi difícil eu achar uma professora no conservatório, porque eles achavam minha voz muito grave. Eles não tinham o hábito de ter no conservatório também pessoas negras, né? Então é uma questão também do nosso timbre. E aí eu consegui uma professora que quis o desafio de me dar aula, mas eu fiquei durante quase 2 anos trabalhando a voz falada, porque essa voz que eu estou falando aqui agora é uma voz que é projetada, é uma voz que eu construí para não ter uma voz tão basal, mas minha voz natural é essa aqui. E essa voz, onde que minha voz é a voz natural, essa voz ela me deixava muito rouca, porque ela é basal, ela pegava aqui na garganta, olha. Então minha voz é muito grave realmente, né? Dá para entender os professores de não querer, né? E aí eu construí essa voz que era eu tinha ela me ensinou sobre as ressonâncias. E aí essa voz foi subindo para não me deixar mais rouca, que foi uma coisa interessante que a técnica me trouxe. Mas eu comecei e no conservatório eu conseguia cantar samba, música popular brasileira. Mas na hora que eu cheguei na faculdade, já não tinha mais essa flexibilidade. Na faculdade já tinha que cantar música erudita, tinha que cantar música clássica. E aí gente, foi um desastre. Eu falei ontem com minhas irmãs que minha primeira prova, se tiver vídeo aí, gente, quebra o CD, porque foi um desastre. Foi um desastre a prova, porque era um canto que não me pertencia. E quando eu cheguei no meio do primeiro semestre de faculdade, eu já queria desistir, porque eu não estava me encontrando. E aí eu conversei com minha professora de canto, e aí eu falei para ela o seguinte: olha, eu não quero cantar essas músicas não me cabem em idiomas italiano, alemão, que nada tem a ver comigo. E eu sempre fui muito autêntica e decidida com aquilo que eu queria, e eu não ia continuar na faculdade se tivesse aquela obrigatoriedade de cantar música clássica. E aí, conversando com essa professora, foi uma aula que foi muito intensa, né? E ela falou assim: olha, eu estou estudando os vissungos, que são cantos
de fundamentos africanos encontrados em Minas Gerais. Na época, ela estava fazendo o doutorado dela na UFMG, que é uma universidade que fica perto daqui de Ouro Preto também, na capital aqui de Minas Gerais. E aí ela trouxe os insumos e a gente começou a fazer uma troca justa, que era ela me ensinava a técnica e me apresentou os insumos e me ensinava a técnica porque como professora eu precisava sair da faculdade com esse conhecimento, mas durante as provas eu podia cantar o que eu quisesse, aquilo que movesse meu coração. E essa foi a troca e foi o que me levou a concluir o curso, viu? Foi o que me levou a concluir o curso, porque com essa abertura para eu cantar músicas africanas, músicas de vissungos, de jongo, de coco, eu comecei a me sentir pertencente naquele momento ali, daquele espaço, que só estava oferecendo saberes ocidentais, brancos, que nada tinha a ver comigo. Ok, Mana Letícia. E nesse caso, fale um pouco dos cantos sagrados viçungos, os congados, os moçambique, o jongo. Como é que foi que a Mana descobriu isso, esse estudo, e como é que está sendo esse resgate, e como é que foi feito esse resgate, como é que foi trazido esses cânticos para o Brasil? Bem, esses cânticos vieram com os negros escravizados em Minas Gerais, na região de Diamantina, num arraial de Milho Verde, onde até hoje a gente encontra requisitos, né, desses saberes lá e pessoas pesquisando ainda. Esse canto também tem um registro com o livro Negro e o Garimpo em Minas Gerais, que foi escrito por Aires Machado. Esse é o livro. Esse é o livro. E aqui ele registrou 64 cantos, onde ele trouxe a partitura, trouxe algumas palavras dentro da língua banguela, que é uma variante aí de quimbundo, misturado com português, e alguns também significados. Mas os significados que a gente tem registrado nesse livro é uma perspectiva de um homem branco, pesquisador. Eu acredito muito como os insumos são fundamentos que eles precisam ser sentidos, assim como o jongo, como o congado, como o Moçambique. O Moçambique, por ter um canto mais denso, espaçado, né? Ele também exige que a gente sinta a canção antes de querer ter um significado preciso. Todos esses cantos que eu estou trazendo aqui para vocês, eles exigem uma sensibilidade do sentir. Porque às vezes a gente fica muito preocupado, o que significa? Eu sempre pergunto, o que seu corpo sentiu? O que sua alma disse? Como que isso chegou até você? Então é importante a gente perceber isso. Primeiro, a vibração do meu corpo, voltar a confiar no corpo. Todos esses cantos são fundamentos. Quando eu volto a confiar no meu corpo, que ele tem uma linguagem própria, e principalmente os sentidos, né? A audição, a visão, o tato, o paladar, todos os sentidos, esses aí, os que a gente conhece, e aqueles que estão aí também no nosso corpo, que a gente não fala deles. A pele, o arrepio, o estômago que embrulha, o ventre que trava. Tudo isso são conversas ancestrais que estão dizendo para nós onde que esses cantos estão agindo. Então, com certeza, na hora que a gente começou aqui, o corpo de vocês deram alguns sinais. O corpo de vocês falaram alguma coisa. Porque esses cantos batem direto na água, como eu falei no início. Então, ele vai ter essa vibração muito presente que precisa dessa sensibilidade do meu olhar sobre mim mesma. Então, eu acho que a função desse trabalho é esse despertar de voltar a olhar para dentro, sabe? Eu acho que o mundo todo fica chamando a gente muito para fora. É família, é filhos, é companheiros, é trabalho. Todo mundo quer que você faça algo. Em que momento você consegue olhar para você? O canto ancestral é essa chamada. Não existe nada do lado de fora. Você precisa se conhecer primeiro. Até que eu acredito que a grande evolução e transformação ela é interna.
Quando eu começo a falar aqui sobre os cantos, é porque eles já me modificaram por dentro, sabe? Eles já fizeram uma transformação na minha alma, porque senão não tem nem moral para vir aqui falar. E quando a gente vê alguém falando de cantos que são fundamentos num lugar muito técnico, você percebe que aquela pessoa não vivenciou o canto, porque ela só está falando coisas técnicas, coisas que não são sentidas, coisa estudada. E aí que é poderoso, porque o nosso povo já sabe disso, que pela oralidade, pela sabedoria ancestral, eu tenho o poder da fala, do ofó, do axé, se eu sinto, não se eu estudo mentalmente com a cabeça, né? Não se eu decoro, não é decorar, é sentir. Então, vai para além de ser apenas um canto ocidental, vai para além de ser um canto técnico, é um canto de fundamento e despertar das vibrações ancestrais. Certo, Mana Letícia. Das nossas conversas, né, a Mana até verificou na faculdade que o canto ocidental que é ensinado é um canto muito técnico, é um estudo muito técnico, e que não sentia com o coração. Então, me diga um pouco o que é a escuta do coração. Nos diga, diga aí para o Maravilhoso. pessoal de casa, o que é a escuta do coração? A escuta fina do coração, né? Essa escuta fina, ela exige primeiro que eu volte a perceber a minha respiração. O coração está sempre falando com a gente. Quando você conhece uma pessoa nova, seu coração fala. Quando você acorda de manhã, seu coração diz como é que você está, como que você está amanhecendo. Só que o que acontece? Com tantas atividades do lado de fora, essa escuta, ela está... eu quero falar que ela está nublada. A gente não percebe mais ela. E com o tempo, o próprio coração silencia dessa conversa. Mas, se eu paro um momento, esse momento que a gente está aqui, o nosso coração está falando. Ele está vibrando. Tem uns que estão desconfiados, tem uns que estão desconfortáveis, tem outros que querem saber mais. Toda essa sensação que está vindo do coração é uma forma de comunicação. Ele vai bater mais forte, acelerar ou diminuir o batimento. E essas percepções vão me trazendo sentimentos. Então, eu começo a sentir alegria, tristeza, agitação. Essa conversa da escuta fina é uma percepção do eu, de quem eu sou. É uma escuta fina sobre as minhas veias, artérias e da minha alma, do meu espírito. É eu lembrar que eu não sou só corpo. A escuta do coração é lembrar que o próprio coração físico não é só o coração físico, é também o coração espiritual. É também onde guarda todas as nossa ancestralidade, é onde que guarda todos aqueles que nos trouxeram até aqui, a forma da gente ver o mundo, a forma de falar. Enquanto eu estou aqui falando, através do meu coração, não está só eu. Está minha mãe, meu pai, minhas irmãs, meus avós, sejam eles encarnados ou fora da carne. Mas estão todos que me trouxeram até aqui, neste momento, com a escuta aberta do coração, eles estão falando em mim e através de mim. Escutar o coração é escutar a ancestralidade, é escutar o seu corpo, é escutar sua alma, é escutar seu espírito, é lembrar que você não é uma coisa só e nem está em fatias. Certo, irmã Letícia. Também quero aproveitar para saudar todos que estão aí nos assistindo e que já estão a deixar as mensagens. Podem também deixar perguntas, caso quiser fazer alguma pergunta na irmã Letícia sobre o canto ancestral africano. Tenho mais uma pergunta para fazer para a Mana Letícia, como é que o canto ancestral ajuda a manter a memória viva dos antepassados? Principalmente a memória corporal. O canto ancestral, primeiro, ele vai ativar novamente esses lugares que nós adormecemos, como eu falei sobre os sentidos. A nossa escuta está viciada em escutar só algumas coisas, o nosso olhar está viciado, a gente tem medo de encarar um ao outro. Toda vez que a gente começa a olhar muito um para o outro, a gente abaixa a cabeça, desvia o olhar.
porque a gente tem medo que o outro vê quem a gente é. O canto ancestral, ele vai falar assim, não, não precisa ter medo, não. Foi o que eu cantei no início, em banda, um ser que sabe quem é, que a lua está em conexão com ele, que o sol está em conexão, que a água está em conexão, o fogo, o vento, a terra, todo o universo está em conexão, nós fazemos parte do universo. Então, essa sabedoria de lembrar que a gente faz parte. A função do canto ancestral é falar assim, para de achar que você está aí, ó, fragmentada, sozinha. Foi o que a irmã Cleópatra trouxe. A função é, lembra que somos uma coisa só, vamos nos fortalecer. Lembra que o poder da fêmea, o poder de ser mulher, lembra quem vocês são. Essa é a função do canto. E é tão poderoso porque, dentro da nossa perspectiva, tanto indígena como africana, o canto sempre está presente, né? Então, a gente canta para almoçar, canta para acordar, canta para dormir, a gente canta para tudo. E isso é muito poderoso, educa as crianças cantando, né? Ensina as crianças a cantar. Então, é esse poder que o canto traz para nós, o poder de ser quem somos, não ter medo, né, de tudo aquilo que foi falado, quem somos, tudo aquilo que a sociedade tentou construir e tirar de nós o poder para nos manipular, para nos apequenar, nós voltar para o nosso poder, lembrar quem somos. Ok, ok, Mana Letícia. E como é que é o papel das mulheres na preservação desses cânticos sagrados? Ah, sim. As mulheres, eu acredito, até por nossa sensibilidade, sabe? A gente sempre está mais aberta a essa conexão, a essa verdade do coração e também a esse olhar para dentro, né? É claro que a gente vai encontrar mulheres que ainda estão dentro de uma resistência do patriarcado e inclusive ajudando o patriarcado a se manter, mas a maioria das mulheres estão abertas a voltar a olhar e reavaliar, sabe? Reavaliar quem é, reavaliar o que está fazendo aqui na Terra, e eu acredito pela nossa sensibilidade mesmo de feminilidade, de ser fêmea. É. É verdade. É. A Mana já falou sobre a respiração, sobre a vibração, mas a Mana poderia só dar mais uma pincelada, né? Como é que a respiração e a vibração da voz influenciam na energia espiritual? Ah, sim, porque na verdade tudo é frequência e tudo é vibração. Né? A gente está aqui num corpo que está sendo visto, mas é um condensado aqui de energia, né? Nós não somos apenas esse corpo, como eu falei da alma e do espírito, então a gente o que a gente é, na verdade, é frequência. Por isso que a gente consegue perceber o outro, por isso que a gente consegue perceber o ambiente, se o ambiente está denso ou não, sabe? Quando você chega num lugar e se sente desconfortável, se sente bem, quando você ouve alguém, se sente bem. Então, tudo é vibração. Essa conexão com o reino do espírito é essa conexão com você. Porque na hora que você olha para você, você lembra que você é o Deus, né? Você é a manifestação do divino. Você é a manifestação daquilo que você está aqui nesse mover e que os seus ancestrais guardaram muito bem guardado toda essa sabedoria de que em você mora o calor, mora a água, mora a terra. Então aí a gente tem aí os calcários, né? A gente tem toda essa formação do corpo, porque a gente é vibração. Nós somos vibração e frequência. Por isso que a música, como ela é pura vibração e frequência, ela vai. Deixa eu achar a palavra aqui. Vai ter consonância e vai ter também dissonâncias. Então, dependendo do tom que você encontrar, né, do tom da cidade que você vai, você fala, eu não gostei dessa cidade, porque ela estava numa frequência, numa vibração que não foi legal. Ou que, ai, como eu amei essa cidade, porque ela está ali dentro do tom que você conhece ou do tom que suas águas entendem. A conexão com o reino do espírito é muito, inclusive, é uma coisa natural. Eu até falo sempre que o que é natural é o sobrenatural, né?
O sobrenatural é natural para um tu. Para um ser que sabe quem é, não existe o natural. O sobrenatural é o constante. E a gente confiar nesse lugar do sobrenatural, da conexão com o todo, que a gente não está apenas num lugar, mas como somos frequência, nós fazemos parte de um todo, e esse um todo com o reino do Espírito é que faz a gente entender a grandeza daqueles que nos trouxeram até aqui. Essa grandeza de uma força maior que tudo cria, essa grandeza da água diante do mar, diante do sol, que faz a gente conhecer a grandeza de estar na presença um do outro, e reverenciar, e respeitar, e honrar, e não ultrapassar os limites, sabe? É esse reino do espírito e por saber que é essa vibração. E o canto é pura vibração e frequência. O canto é aquilo que não se pode pegar, né? A gente trabalha com o ar e com a respiração, que é o ar. Como sabemos que o som foi uma das primeiras coisas usadas na criação, né, do mundo, como o som foi uma das primeiras criações, né? Vamos dizer assim, o que foi Sim, usado. E a sim. gente vê como é que é importante, sabendo que nós somos vibração e somos energia, a importância de também fazermos um filtro naquilo que vamos ouvir de música, né? Qualquer música que nós Nossa, podemos ouvir. sim. Quando a gente Isso é entende que a maravilhoso. música quando a gente entende que a música pode nos influenciar, não que a gente seja uma pessoa influenciável, mas é no sentido da vibração, é no sentido Uhum, de você estar alimentando de certa vibração, porque a gente é aquilo que a gente se alimenta. Nós temos os dois lados, exatamente, né? Nós temos exatamente. os dois lados. Então, a gente é aquilo que a gente alimenta mais. Nós temos que estar no equilíbrio, né? E agora, Exatamente. o irmão tem aqui algum comentário que é do irmão Mulunguia, acho que é Mulunguia, não Sim. sei se é Mulunguia ou Mulunguia. Os cânticos estão presentes em todos os momentos da vida: nascimento, iniciações, casamentos, luto e funerais, trabalho, guerra e resistência. É isso. Perfeito. O cântico, né? Eles estão em perfeita conexão com o reino físico e o reino do espírito. Eles são a chave da ligação de tudo isso, né? Eles que fazem essa ligação. Por isso que eles estão em toda a nossa forma de viver. Certo, é verdade. Falando um pouco nos dias atuais, né? Como é que a Mana acha que o canto ancestral pode ser usado como uma forma de resistência e cura? Ah, sim. Eu venho de uma família de curandeiros e curandeiras, tanto por parte de mãe como por parte de pai. A cura, quando ela é cantada, ela tem um poder imediato. Presta bem atenção, hein, gente? Imediato de transformar aquela vibração da dor, aquela vibração da enfermidade em algo que tem que sair do corpo, em algo que tem que ser expulso do corpo. Tanto é que a gente usa aí, os herbalistas vão usar os chás, vão usar os banhos. Então, como nós estamos trabalhando com ar, o ar também não é água? Então, olha para vocês verem como que é poderoso. Cada nota musical, ela tem a frequência de passar em algumas partes do corpo. Cada vibração de uma nota musical, ela tem o poder de agir de alguma parte do corpo. Quando a irmã Fernanda trouxe a questão da escuta, é muito poderoso por isso, porque às vezes eu estou trazendo densidades para dentro do meu corpo sem perceber. E o canto, então eu vou perceber o que é que faz bem para as minhas águas. A cura, ela vai vir a partir da perspectiva de eu abrir espaço para que aquelas águas que estão paradas, o que será um câncer? Não é uma água parada? O que será um tumor, além de uma célula que resolveu se reproduzir por si só? E aí a função do canto é diluir isso e mandar embora. E aí entra a função dos curandeiros, que é ordenar essa função, né? Mas também quero dizer aqui que é uma função dos curandeiros, mas também de todos aqueles que sabem o seu poder.
porque às vezes a gente não vai encontrar alguém que possa cantar para nós sermos curados, mas que eu sei quem eu sou, deixa a mente esvaziar, emana a cura sobre você também, porque isso não é um poder reservado, não. Porque desde que eu entendo quem eu sou, eu posso ativar a minha própria cura. E esse também é um dos fundamentos do canto ancestral e da sabedoria ancestral deixada em nós num todo. Vamos buscar nossa própria cura, não terceirizar sempre, né? Mana Letícia, muitos conhecimentos estão sendo derramados hoje aqui para nós, muita gratidão. Agora, falando esses cânticos específicos, né, que a Mana dá aula e ensina, a Mana também teve a pesquisar, são um cântico dos africanos que foram escravizados para o Brasil e nessa área de Minas Gerais, e a Mana resgatou esses cânticos, né? A Mana e os professores que fazem parte daí do grupo da Mana, né? De que forma a Mana acha que na diáspora africana manteve e até reinventou a tradição? No caso, como se fosse fazer uma atualização, né? Ou alguma alteração. Quer dizer, de que forma que manteve o original e que teve que se alterar com o passar do tempo? Bem, esse lugar do manter essa sabedoria, ela é pela oralidade, nós temos alguns registros escritos, mas principalmente pela oralidade. E de acordo com a oralidade, algumas palavras vão mudando, né? Vão mudando um pouquinho, porque vai passando pela escuta, pela escuta. Então, por exemplo, Zambi vira Zambé, Zambi, porque cada um vai cantando com uma afirmação, com uma entonação. Calunga, que são as palavras que a gente vai cantando. Deixa eu achar outra aqui, que acontece essas mudanças, né? Zambe, Tatá vira Tangã, né? Tatá, que é pai, vira Tangã. Então, a oralidade ela vai trazendo, porque muda, principalmente aqui no Brasil, que tem o sotaque, que tem várias outras influências, a questão cultural mesmo, né? Ela vai mudando de acordo, mas que não perde o sentido. Não perde o sentido. Fica sempre a essência fica, sabe? Às vezes tem um canto que a gente canta muito, que é Tava dormindo, Comigoma me chamou. Comigoma, que é a mais velha, a gente pode cantar Tava dormindo, Comigoma me chamou, Tava dormindo, Gongona me chamou, Tava dormindo, Sarrainha me chamou, mas nós estamos falando da mesma mais velha, né? Porque essa transformação, ela não perde a essência dentro da oralidade. Ok, Mana Letícia, quais são os desafios que existem para resgatar e valorizar o canto ancestrais nas novas gerações? Quais são os desafios que a Mana vê que é para ensinar o canto ancestral para a nova geração? Quais são? Os desafios sempre serão trazer os mais novos, né? Trazer as crianças, os adolescentes, tanto para o Congado, para o movimento do Congado, o movimento do Moçambique, para as aulas voltadas para os ancestrais, apesar de que eu já vejo uma mudança nesses 20 anos que eu estou estudando canto e trabalhando com a música ancestral, eu já vejo uma grande busca agora dos mais novos, os jovens de 20 anos, 18 anos, interessado em manter o canto, por causa da mãe que já voltou também nesse Sankofa, eu percebo um movimento já também de retorno aí, sabe? Que não tinha 20 anos atrás. 20 anos atrás era uma coisa, ai, que feio cantar visungo, que é isso? Ou se não ficava num lugar muito de exótico, sabe? E não de reverência, e não de fundamento. Ficava assim, estudo visungo como se fosse uma coisa assim, exótica. Mas não, agora eu já vejo uma reverência, até por essa volta da identificação com
com as etnias, né, da afirmação de ser negro, a afirmação de ser indígena, o pertencimento. Então, eu acredito que agora tá mais movimentado. Eu vejo mais crianças no Congado, eu vejo mais jovens buscando ficar conectado com isso, porque viram também que é um poder, sabe? Porque viram também uma jornada que os mais velhos, a galera aí da minha idade, fizeram um caminho de prosperidade, um caminho de estudo, um caminho de estabilidade financeira, e que então eles viram que é possível manter a cultura também, sabe? Eles têm referência agora. Ok, mana. Assim, resumindo, para o pessoal que está em casa, quais seriam, assim, no geral, as letras, o significado das letras das músicas dos Vissungos e do Moçambique? Quais seriam? Bem, os cantos são cantos de fundamentos e direcionados sempre para algo ou alguém, né? Os significados, eles vão ter significados de pedir bênção, pedir licença, de aberturas de caminhos e de mandar algumas coisas embora também, que tem hora que nosso povo sabe também ordenar. Então, tem canto para tudo. Tanto para se organizar internamente, como para se organizar também externamente. Depende do momento em que a gente for cantar, a gente vai trazer a intenção devida, né? Mas os significados, como se fosse dicionário, sabe? Esse lugar assim de precisão, a gente deixa um pouco de lado, porque é preciso da intenção em cada canto. A intenção conta muito. Certo, ok. Nós temos aqui o irmão José Sá. Ele diz: Otep, queridas irmãs, música é vibração. Por isso é que é importante ouvir música ao vivo, dos instrumentos ancestrais. Música cura ou música adoece. Exatamente. Vibração pura, é a gente que escolhe, né? Nós que escolhemos aí qual caminho a gente vai seguir. Se vai seguir uma vibração de cura, uma frequência de cura, ou uma frequência mais densa, de pesos. São escolhas, né? Em tudo, como em tudo na vida, uma decisão e uma escolha. Inclusive, uma das práticas africanas de cura, na psicologia africana, né, é exatamente o canto e o tocar os instrumentos musicais. Exatamente. Então, faz parte até da psicologia, da cura, de um tratamento Exato. psicológico, né? Em vez de, às vezes, estar lá entre quatro paredes a falar com o profissional, na cosmovisão africana se usa o Cantando. canto, né, ancestral para a cura. Então, é maravilhoso, né? Maravilhoso, é Sim, libertador. é libertador. E principalmente quando estiver em conexão com os cantos que são originários, né? Que aí já traz a frequência total da cura aí. Ok, aqui tem Vi Costa, tá a perguntar qual é a nota musical oculta? Seria a nota cal? Eu não entendi bem essa Eu pergunta, mana. também não entendi. Eu também não entendi. Qual é a nota musical oculta? Seria a nota cal? Eu não entendi também a pergunta. Se Não sei. puder explicar Eu não melhor aí sei. o que é essa pergunta. E qual nota que, né? Não sei. Não sei responder. Mana, aproveitando que nós estamos nessa live, já vamos fazer uma hora que estamos ao vivo. E aproveitar a tua presença, né? A tua presença. Poderia nos cantar mais um pouquinho, algum cântico, por Sim. favor? Sim. Nesse instante, assim, para a gente lembrar ainda dessa primeira vibração que a gente trouxe, que é o ser que sabe falar com a lua, tem um canto dos marinheiros que eu acho muito poderoso, que é o ser que também sabe acalmar o mar e que sabe pedir às ondas para ficarem quietinhas. E é um ponto dos marinheiros, né, dos ancestrais marinheiros, que vai falar assim: maré tá cheia, barco na água, vento forte, onda brava, e maré alta não dá pé, quebra mar, quebra maré, quebra mar,
quebra maré, quebra mar, quebra maré, quebra mar, quebra maré. Maré tá cheia, barco na água, vento forte, onda brava, e maré alta não dá pé. Quebra mar, quebra maré, quebra mar, quebra maré, quebra mar, quebra maré, quebra mar, quebra maré. E aí eu queria convidar aí, ó, quem está nos ouvindo, a irmã Fernanda, para me dar a resposta, ó. Um está fazendo a pergunta: maré tá cheia, barco na água, vento forte, onda brava, e maré alta não dá pé. Tá avisando, ó, não vai dar para entrar nesse mar tão bravo, não. O que nós vamos fazer? Ah, vamos pedir para quebrar a maré? Porque não dá para entrar nesse mar tão bravio, não. E aí a pergunta vai ser: quebra mar? E a resposta é: quebra maré, quebra mar, 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 quebra maré. Então, ó, quem estiver nos ouvindo aí, ó, e tiver alguma demanda aí que está muito alta, a onda, chegou a hora de você dar ordenança. Chegou a hora aí de falar, calma aí, gente, vão parando, vão acalmando. Vão acalmando que eu preciso voltar a navegar. Maré tá cheia, barco na água, vento forte, onda brava, e maré alta não dá pé, quebra mar. Vocês? Quebra Quebra mar. mar, quebra maré, Isso, quebra mar, quebra-mar, quebra quebra-maré, maré, quebra-mar, quebra quebra-maré. E maré. o nosso povo ainda vai além, porque aí eles colocam uma palma. Quebra-mar, Quebra quebra-maré, maré, quebra quebra-mar, mar, quebra quebra-maré, maré, quebra mar, quebra-mar, quebra-maré, quebra maré, quebra. quebra mar, quebra maré, quebra mar, quebra maré, quebra mar, quebra maré. E Muito bom, Ana aí, vocês vão Letícia. dissipando e vão voltando ao seu poder, né? Sim, é verdade. Aqui tem mais uma pergunta, Sim. da Ina Ingozi. Como saber se o canto é de alta ou baixa vibração? Aí o corpo diz na hora, né? Olha, ou se você está escutando aquela canção, você está ouvindo aquela canção, se sentiu mal-estar, o estômago embrulhou, algo no corpo apertou, será que essa música está me fazendo bem? É a percepção de olhar para dentro. Como saber? O que está dizendo essa letra? Essa letra está falando sobre vida, sobre avanço? Qual é a palavra? Qual que é o axé que está sendo emanado? Qual que é o ofó que está saindo ali? Quais são as palavras? São palavras de avanço ou são palavras de estagnação? São palavras que me elevam como mulher ou palavras que me abaixam como mulher? E aí a gente vai fazendo a seleção, né? Outra pergunta. Na verdade, é aquela que a gente não tinha entendido, Ah, então tá. vi o que ele Aham. disse, né? Essas são as notas musicais conhecidas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Disse um músico muito famoso em todo o mundo, ele diz que tem uma nota oculta e diz que é a nota cal, que estão inclusive em cânticos do Oriente Médio ou cânticos tribais. Bem, o que a gente conhece aí são os microtons, né? As notas ocultas talvez devem estar aí dentro dos microtons, mas não tenho conhecimento sobre isso para responder. Ok. Então, mais uma pergunta da Ina Ingozi. Esses cantos também podem ser inventados ou tem cantos específicos que devemos resgatar? Bem, os cantos ancestrais já são cantos que estão sendo emanados na Terra durante muito tempo, né? Então, a Terra já reconhece a vibração desses cantos. Os cantos inventados, eu não sei, mas talvez se você receber algum canto espiritual, algum canto ancestral, talvez teria mais sentido. Mas inventar um canto ancestral, talvez teria que ter uma abertura aí para estar em conexão com a ancestralidade, né?
para que isso seja uma vibração verdadeira, inclusive para a Terra, porque a Terra já reconhece, por exemplo, toda a sua linhagem familiar. Se for um canto familiar, vai ser um canto que vai ficar em sua alma, a Terra reconhece. Porque se for um canto inventado só por inventar, não tem sentido de ser ancestral, né? Estamos a chegar já quase no final da live. Não sei se a Mana Cleópatra também teria alguma pergunta a fazer. Bem, saudações novamente. Pronto, desculpa, eu me desconectei aqui, né? Algum problema aí com a internet, mas pronto, já estou de volta. Eu queria mesmo vos acompanhar até o finalzinho. Olha, na verdade, é aquilo que eu disse. Canto ancestral, uma questão muito nova para mim, mas muito grata de ter que estar a aprender e estar aqui a ouvir da Mana Letícia. Na verdade, não uma questão, né, porque eu ouvi principalmente a introdução desde o princípio, eu gostei. É uma água que estou mergulhando agora e estou bebendo muito dela. Dizer apenas para todo o pessoal que está em casa, em concordância com a Mana Letícia e com a Mana Fernanda, que para as nossas lutas se afirmarem, tudo começa e tudo, para dar tudo certo, tudo começa pela sincronização daquilo que é a nossa espiritualidade. A gente pode ter várias lutas, a gente pode ter vários objetivos a serem alcançados, mas quando vibramos em espiritualidade que não é nossa, não acontece aquilo que é da própria veracidade da coisa. Então, primeiro a gente deve se conectar espiritualmente com os nossos ancestrais e resgatar, buscar aquilo que é a nossa verdadeira ancestralidade e espiritualidade. Assim a gente caminha numa sincronização única, numa energia positiva, porque a gente emana os nossos ancestrais, a gente busca aquilo que é o verdadeiro africano, aquilo que é o verdadeiro sagrado feminino e masculino, numa vibração única que não tem como, né, a gente estar em caminhos separados. Porque, vê, a gente pode estar numa causa de mulher, a gente pode estar numa causa africana, mas com uma vibração espiritual completamente contrária, é a mesma coisa que nada. Então, hoje falando aqui de canto ancestral, é falarmos daquilo que é a conexão daquilo que é a nossa espiritualidade africana, é de louvar, é uma boa iniciativa. Né? Agradeço imenso a presença da Mana Letícia hoje, né? Um novo aprendizado que eu ganho, com certeza os outros manos lá em casa também, dizer que primeiro a base é nos consertarmos espiritualmente. Nós sabemos que viemos de uma geração que não temos a educação africana prontos desde a base, né? Foi nos retirado até esse direito. Então, nos reconectarmos com aquilo que é nosso, com aquilo que é a nossa espiritualidade, é o primeiro passo para que todas as outras lutas deem certo e estejam, obviamente, conectadas no seu todo. Então, é mesmo só de agradecer, dizer que vamos nos reconectar com a nossa ancestralidade, com a nossa espiritualidade, para que estejamos nós, então, em concordância com o resto das lutas africanas que a gente vem por travar. Porque, assim, a gente acaba caindo no errado muitas das vezes quando lutamos por alguma coisa e a nossa espiritualidade a gente não busca, a gente não quer acertar. Então, dizer que essa mesma é a base fundamental para que as outras depois sejam acrescidas. Então, só tenho que agradecer. Aprendi muito hoje com o canto ancestral e vou buscando muito mais com relação a isso. Espero que o pessoal lá de casa, do outro lado, também aprendeu muito com a Mana Letícia hoje. Ok, vamos para a nossa última pergunta agora. Existe algum canto que nos dê acesso direto aos nossos ancestrais? Irmã Letícia. Todos. Todos os cantos emanados com a verdade
da alma e do coração, o que a irmã Cleópatra acabou de trazer aí, nos linka à espiritualidade, nos linka ao reino do espírito. Tudo aquilo que é cantado, gente, da forma verdadeira, genuína, com a alma, com o ventre vibrando, vai cantar para algo ou alguém. Então, reconectar com a verdade também dos seus ancestrais. Porque nessa busca do Sankofa, a gente tem o poder também de escolher, que nem tudo também vai seguir comigo. Tem práticas, tem coisas que não foram interessantes dentro da minha ancestralidade. Eu também estou fazendo um resgate e, ao mesmo tempo, estou fazendo uma seleção do que eu quero que continue. Por isso que está nesse lugar de sabedoria. Quais práticas que eu vou trazer? Então, tudo, o que me conecta com os meus ancestrais? A verdade da minha alma. Se eu cantar aquele canto ancestral com a minha alma, ele automaticamente, sua família ancestral vai se aproximar. Ok. Irmã Letícia, para nós finalizarmos a nossa live, a Mana poderia fazer mais um cântico. A sua voz é tão bonita, tão gostoso de ouvir, Mana. Vamos aproveitar a tua presença. Bem, eu queria agradecer, já indo, né, para esse lugar tão poderoso, agradecer a irmã Cleópatra pelo grupo, agradecer a irmã Fernanda por esse caminho que ela abriu aí de conexão, que me apresentou o grupo, a irmã Cleópatra, esse caminho também que os ancestrais trabalharam, porque eu cheguei na irmã Fernanda através de uma escuta. Eu estava buscando um lugar de apoio feminino, e aí eu sempre acompanhava a página da irmã Fernanda, e eles falaram comigo, olha, pela Fernanda você vai conseguir um caminho. E eu mandei uma mensagem para ela. E ela me respondeu, e depois já me colocou em conexão com a Cleópatra também, e já mandei também, ela falou que abriu o grupo, né? Que tinha esse grupo, e eu já mandei meu contato também. E os ancestrais sabem o caminho que estão nos guiando. Acredito para a gente confiar. Vamos confiar novamente na voz intuitiva, vamos confiar novamente na voz que vem do coração. Vamos confiar que nossa família ancestral está perto guiando tudo. Não vamos ter medo, não vamos apequenar aquilo que é ancestral, falando assim, isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça, isso não tem sentido nenhum. Não, volta a ouvir, porque o que eles estão falando são coisas precisas e preciosas também. Para terminar aqui esse momento, estou pensando aqui qual canto eu vou puxar aqui, gente. Vou puxar um canto em homenagem ao Moçambique, porque eu comecei agradecendo e pedindo a licença deles, e quero terminar agradecendo também por toda a força ancestral que o Congado, o Moçambique, em Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil, tem sustentado essa força aqui nesse território, e abençoado seja os guardiões dessa sabedoria, abençoado seja a Cátia Silvério, abençoado seja o Kedson Guimarães, a Dona Marise, e todos aqueles que sustentam essa força. E queria cantar para os mais velhos, que vai falar assim, Moçambique é coisa de nego velho, é andar devagarinho. Quem andar com nego velho nunca fica no caminho. Moçambique é coisa de nego velho, é andar devagarinho. Às vezes a gente quer dar cada galope, né? Quer correr, né? Mas eles estão deixando aqui um ensinamento. Quem andar com nego velho nunca fica no caminho. Eles vão mostrar o caminho para nós. Só nós ter paciência. Hoje eles já testaram nós aqui, antes de nós irmos para a live, né? Já mostraram para já mostraram, é andar devagarinho. Eles testaram nós. E a melodia do Congado, esse fundamento vai ser cantado assim. Moçambique é coisa de nego velho, é andar devagarinho. Quem andar com nego velho nunca fica no caminho. Quem andar com nego velho nunca fica no caminho. Moçambique é coisa de nego velho,
é andar devagarinho. Quem andar com nego véi, nunca fica no caminho. Quem andar com nego véi, nunca fica no caminho. Ê pai, ê mãe, já é. Eu cheguei no Rosário de Maria. Cadê mamãe? Cadê? Ê pai, ê mãe, já é. Eu cheguei no Rosário de Maria. Cadê mamãe? Cadê? Louvado sejam as mães, os pais, todo o povo de fé que nos trouxe aqui e agora. Maravilha, irmã. Como eu gostaria de poder ter essa oportunidade de fazer aula desses cânticos assim. É muito gostoso. Seria muito bom. Quem sabe um dia, né? Nós Quem vamos sabe um ter aqui dia. a nossa roda aqui de cântico sagrado. Quem sabe um Vai ser dia. maravilhoso. É. Então é isso. Nós já chegamos a 1h16, né? Já são aqui 21h23 horário de Angola. Agradecemos mais uma vez a vossa presença e estamos juntos, irmã, no grupo, nos nossos encontros virtuais. Tem as considerações finais agora. Pode dizer mais alguma consideração final e vamos encerrar. Tá bem. Eu quero só agradecer os ancestrais que trouxeram a Cleópatra, agradecer os ancestrais que trouxeram a Fernanda, agradecer os ancestrais que me trouxeram. Eu só tenho que agradecer a luz soberana, a força divina que tudo conduz. Eu agradeço o céu, eu agradeço a terra, eu agradeço a água, agradeço o fogo. Assim como eu pedi a bênção para começar, eu peço a bênção para encerrar. E que a paz, a leveza, a confiança, a coragem, a paciência envolva nosso ser. Blinda nossa família, blinda nosso corpo, livra-nos do mal, livra-nos do perigo e firma os nossos pés, para que a gente possa a cada dia seguir para o caminho que temos que ir, voltando a ser aquilo que viemos ser. E que todo aquilo que foi programado e reprogramado para tirar-nos do eixo, para nos distrair, que sai da nossa mente, sai do nosso corpo, que sejam expulsos, que vão embora, e que fique aquilo que tem que ficar, que é ancestral, que é verdadeiro, que a gente siga na verdade, na justiça, no equilíbrio e na balança. Nós vos abençoamos, nos abençoe também. Nós vos abençoamos, nos abençoe também. Nós vos abençoamos, nos abençoe também. Axé, axé, axé. Axé, axé, irmã, axé. Então, vamos dar por encerrada mais uma live. Irmã Cleópatra, alguma coisa? Uma consideração final? Não, acho. Pronto, está tudo. É só agradecer a todo mundo a presença da Mana Fernanda. Muito obrigada por esse suporte, Mana. Muito obrigada, Mana Letícia. E para dizer que tens uma linda voz, nossa, uma voz que, pronto, toca mesmo na alma. É uma conexão profunda. Vamos seguir o exemplo, vamos seguir esse caminho, vamos procurar estudar mais. Muito obrigada por trazer essa nova roupagem para nós daqui de Angola, por acaso. E pronto, é isso. Agradeço a todos que estão aí do outro lado. É uma live que vai dar início a várias outras, né? E pronto, estamos todos de parabéns. O Ubuntu é isso, né? A unidade do Umoja é isso. E a união das mulheres africanas em prol das causas africanas. Obrigada. Então, damos por encerrado essa live e tenham uma noite abençoada a todos. Também paz e luz, Otep. Paz e luz. Até breve, Axé. até breve. Axé. Axé, axé. Axé. Tchau, tchau.